A Espanha, a Irlanda e a Noruega se somam aos países que reconhecem o Estado da Palestina. Houve esse pronunciamento. Estados Unidos e Israel, obviamente, não gostaram nada disso. Eu queria chamar a próxima reportagem para depois a gente voltar a conversar com o Porfírio. Foi uma jogada ensaiada, claro. O anúncio aconteceu no mesmo dia, a última quarta-feira. A decisão deve ser aprovada pelo parlamento dos 3 países. A expectativa é de que a proposta entre em vigor até terça-feira que vem. O movimento pode incentivar outros governos a fazer o mesmo. O discurso do primeiro-ministro norueguês Jonas Støre foi o mais emblemático. Aconteceu na capital Oslo, onde foram assinados acordos de coexistência pacífica entre israelenses e palestinos em 1993, cujas cláusulas têm sido ignoradas na guerra atual. Em seguida, foi a vez do premier da Irlanda falar. Simon Harris classificou o dia de histórico e importante e foi seguido pelo presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em Madrid. Para chegar a essa solução de 2 estados, é necessário que as 2 partes se sentem para negociar em igualdade de condições com a mesma legitimidade. Por isso, reconheceremos o Estado da Palestina para que, quando chegar este momento, a Palestina terá o mesmo status que Israel. Assim, será possível empoderar a futura autoridade palestina diante do Hamas, um grupo terrorista que, obviamente, deve desaparecer se queremos a paz. Um levantamento feito pela autoridade palestina indica que 142 dos 193 estados que compõem a ONU expressaram apoio ao reconhecimento de um Estado palestino. Por outro lado, olhando exclusivamente para a União Europeia, a iniciativa de Espanha, Irlanda e Noruega não é unânime no bloco. Muito pelo contrário. Não existe uma posição comum desde o início da guerra em Gaza. Até então, a Suécia, que adotou a medida em 2014, era o único país da União Europeia a reconhecer a Palestina como Estado. República Tcheca, Hungria, Polônia, Bulgária, Romênia e Chipre haviam reconhecido o Estado palestino, mas antes de aderirem ao Bloco Comum Europeu. O governo de Israel reagiu rapidamente à declaração dos 3 países e convocou os embaixadores para consultas. Na linguagem diplomática, significa que Benjamin Netanyahu não gostou nada. Tão irritado ficou o ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. Os países que reconheceram o Estado palestino recompensam as forças do Hamas, os assassinos, os abusadores. Não permitiremos uma declaração sobre um Estado palestino. Que Deus nos livre. Os Estados Unidos aproveitaram o episódio para reiterar o apoio histórico a Israel. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que cada país tem o direito de tomar as próprias decisões. Ainda segundo o conselheiro, o presidente tem declarado publicamente o apoio a uma solução de 2 estados. Mas Joe Biden tem sido igualmente enfático que a solução deve ser alcançada por negociações diretas entre as partes e não por reconhecimento unilateral. O professor Porfírio continua aqui comigo. Porfírio, chamou a nossa atenção a posição de Espanha, Irlanda e Noruega. Foram as posições dos executivos, mas isso ainda tem que passar pelo legislativo. Por isso que o reconhecimento do Estado da Palestina por esses 3 países ainda não foi colocado em prática. Mas vamos olhar, porque chama atenção a posição dos 3 países, mas não é inédito, muito pelo contrário. São 193 integrantes da ONU. 142, a esmagadora maioria, já reconheceu, então, o Estado da Palestina. Vamos olhar para este episódio mais recente. A Suécia já havia anunciado essa intenção, precisa passar por parlamento, e agora nós estamos falando de Espanha, Irlanda e Noruega. O que isso pressiona o Benjamin Netanyahu? Porque a gente vem falando faz tempo que ele está ou estaria politicamente, geopoliticamente isolado. Faz alguma diferença para ele agora, Porfírio? Esse reconhecimento é um reconhecimento simbólico, Favale. Tanto simbólico é que, por mais de uma vez, a Assembleia da ONU
declarou o seu apoio para a criação de um Estado palestino. Perfeito. E autorizou a criação de uma missão palestina dentro da ONU. O Estado da Palestina existe? Não. O que eu apenas quero enfatizar que esse apoio tem um simbolismo mais grave, talvez por isso os americanos vieram de uma forma mais enfática responder a isso, por causa desses dois países aqui, Noruega e Espanha. A Noruega, devemos lembrar, que foi um país decisivo na década de 90, na criação do Acordo de Oslo. Claro, na capital da Noruega. Isso, inclusive, não é? Daí surge a ideia de autoridade palestina. E a Espanha, historicamente, Favale, é um país de composição nas relações entre Israel e Palestina desde o governo Aznar, José Maria Aznar, já na década de 90. Então, quando observamos esses dois países agindo, isso dá um relativo peso, mas é simbólico. Porque isso, Favale, é uma questão de soberania nacional. Claro.